Olá, meu nome é Luciano Dias, sou advogado e nosso escritório trabalha com o terceiro setor, com as ONGs, com as organizações da sociedade civil, as fundações, os institutos, as associações e outras tantas nomenclaturas de entidades que existem em todo o Brasil. A sua ONG está deixando benefícios importantes na mesa. E por que eu sei disso? Porque a maioria das ONGs não tem nenhuma qualificação que não seja de utilidade pública municipal, estadual ou aqueles registros nos conselhos de assistência social dos municípios, do estado ou da União Federal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se hoje existisse a possibilidade da sua organização pagar menos impostos, ter mais credibilidade e ainda aumentar as chances de receber recursos, você buscaria isso? Ou continuaria operando do mesmo jeito, sem aproveitar essas oportunidades? A verdade é que muitas ONGs no Brasil simplesmente não crescem, porque não conhecem mecanismos que podem auxiliar no desenvolvimento das suas atividades diárias. E muito disso é porque não estão preparadas para isso, para acessar benefícios que já existem. E aqui entra um ponto estratégico, que pode mudar completamente o nível da sua instituição: as qualificações. Mas afinal, o que são essas qualificações? São reconhecimentos formais concedidos pelo poder público e que servem de referência tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada, de que sua ONG é organizada, que ela é confiável e que ela está apta a atuar com responsabilidade fiscal, administrativa e financeira. E entre as principais qualificações que existem, você já deve ter ouvido falar em pelo menos uma delas: o SEBAS, a OCIP e a organização social, chamada de OS. Agora, deixa eu te perguntar alguma coisa. Isso é só um título? É apenas algo simbólico? Ou isso realmente muda alguma coisa na prática? Bem, posso te garantir que muda, e muda muito. Essas qualificações, começando pelo SEBAS, elas podem trazer para a entidade benefícios fiscais. Na prática, isso significa a redução de custos operacionais da entidade. Significa mais recursos disponíveis para investir na atividade fim da entidade, para pagar melhores funcionários, para investir em compra de insumos, equipamentos, significa mais recursos disponíveis. Agora pensa comigo, uma ONG que paga menos impostos consegue ajudar mais pessoas ou menos pessoas? A resposta parece óbvia, né? E o que o SEBAS garante para a entidade? Por exemplo, se você considerar a folha de pagamento dos seus funcionários, você paga na sua entidade 20% de INSS, que é a cota patronal. Pois bem, se a entidade for qualificada, e receber o SEBAS, que é a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, você vai deixar de pagar esses 20% sobre a folha de salários. Essa semana nós fizemos uma análise de uma entidade, uma escola de educação infantil, uma creche, em que, verificando o valor que ela pagava a título de folha salarial, ela teria uma economia fiscal mensal de mais de R$7 mil. E essa qualificação ela é concedida às entidades de educação, de assistência social e de saúde, que trabalham principalmente nessas áreas. Mas também
naquelas entidades que se dedicam a combate à drogadição, ao meio ambiente e algumas outras atividades que são certificáveis, como a gente fala, né? Que são passíveis dessa certificação pelo SEBAS, que é feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Saúde e concede a essas entidades essa imunidade tributária. Mas não é só o INSS. Essa entidade vai ter desconto, por exemplo, se for adquirir um veículo, ela não vai pagar os impostos federais. Essa entidade vai ter uma preferência em alguns certames públicos, algumas licitações, em alguns editais, porque ela já demonstra de antemão que é uma entidade que tem um compliance realizado na estrutura organizacional dela, que tem seu estatuto, o seu CNPJ atualizados e condizentes com essas necessidades atuais do terceiro setor, que são a organização interna, a clareza nas contas, a organização dos mecanismos de controle da entidade, cargos definidos da administração, do presidente ou do diretor executivo, do diretor administrativo, do diretor financeiro. Existe dentro dessa entidade uma qualificação já que demonstra que ela é uma entidade séria. Não basta apenas ser sério, tem que se demonstrar a seriedade. E esses títulos, essas qualificações, elas demonstram isso da entidade, que a entidade é séria, que ela cumpre as regras de organização interna, administrativa, fiscal, jurídica e também, e muito importante, financeira. Que o recurso que for investido naquela entidade tem uma chance muito grande de ser bem aplicado. Então essas qualificações servem para isso. E, em contrapartida, no caso do SEBAS, elas garantem à entidade essa imunidade tributária de tributos federais. Se fosse considerar a folha de pagamento de uma entidade, você, no valor bruto, né, no valor final, você pode considerar entre 20% e 24%, 25% de economia sobre a folha de pagamento. Então isso é um incentivo enorme para a entidade, que esse dinheiro pode ser revertido para outras atividades dentro da entidade ou mesmo para melhorar salário e benefícios dos colaboradores, o que é muito importante, pois a qualificação dos colaboradores também é uma forma de garantir essa credibilidade que as entidades qualificadas acabam recebendo do poder público. Bom, vamos falar um pouquinho da OCIP. A OCIP é outra qualificação e ela é concedida pelo Ministério da Justiça para aquelas entidades que têm mais de 3 anos de funcionamento e prevejam tenham demonstrado dentro desse período uma organização financeira e jurídica, regras de compliance, enfim, adequadas e muito bem demonstradas. Então não basta só a entidade ter 3 anos de funcionamento, ela precisa também ter uma organização financeira que demonstre que ela está apta a ter esse reconhecimento como OCIP. Isso vai facilitar essa entidade a conseguir parcerias com o poder público, convênios, né? E facilita muito o diálogo com o poder público. É um título que tem bastante eficácia quando a pessoa vai se apresentar para o poder público para fazer determinado projeto, realizar determinada obra, pedir determinado recurso. E mais importante, ela aumenta, como o SEBAS,
a confiança de quem está do outro lado, os doadores, a iniciativa privada, que pode fazer doações para essa entidade. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento das atividades da entidade. Agora, me responde uma coisa. Entre duas ONGs, com o mesmo projeto, com o mesmo tempo, qual transmite mais segurança? A que tem um reconhecimento formal ou as que não têm? E, por fim, as organizações sociais. Aqui o nível é um pouco mais estratégico, porque estamos falando da possibilidade de gestão de serviços públicos. As organizações sociais, elas normalmente atuam diretamente em atividades que antes eram exclusivas do Estado. Por exemplo, elas são entidades que recebem essa qualificação para gerenciar, por exemplo, algum tipo de serviço dentro do município, dentro do Estado, que o Estado deixou de realizar ou não pretende mais realizar. E esse título ele é concedido em nível estadual para as organizações que estão aptas a fazer esse tipo de serviço. E, como as outras qualificações, elas necessitam também de demonstrações fidedignas de estruturação, de contabilidade, de transparência, de organização jurídica administrativa, de estatuto social extremamente formalizado e organizado juridicamente, né? Aqui não vai conseguir uma qualificação dessa com um estatuto copiado da internet, ele tem que ser direcionado já para essa possibilidade. Então a gente tem que pensar muito nisso, porque a primeira coisa que quem está do outro lado, analisando a entidade, vai verificar o seu estatuto e o seu CNPJ. Se o seu estatuto está alinhado ao seu CNPJ e principalmente se no seu estatuto encontram-se definidas ali essas regras de compliance, essas regras administrativas, fiscalizatórias e principalmente organizacionais dentro da entidade. Então, isso é uma responsabilidade que você tem que entregar para quem consegue transformar o seu estatuto nesse tipo de entidade. Então, você quer ser uma entidade que consegue esse tipo de qualificação, você tem que pensar na primeira coisa, que é o seu cartão de visitas, seu cartão de apresentação, seu estatuto e seu CNPJ, alinhados, organizados, juridicamente estruturados, não é? E o estatuto da sua entidade não serve para outra, como de outra não serve para a sua. As coisas são completamente diferentes dependendo da área de atuação que você vai desempenhar, né, ou pretende desempenhar. As oportunidades estão à disposição e a gente sabe que falta conhecimento para as entidades realizar essas qualificações. Falta acesso, falta pessoas qualificadas, às vezes, dentro da entidade. Não é fácil, é complicado. A gente perde bastante tempo, mas a economia financeira que isso gera ao longo dos anos para a entidade e essa percepção que a entidade vai ter de credibilidade frente a pessoas físicas e jurídicas, órgãos públicos e privados, ela vai garantir certamente uma quantidade de aporte de recursos, de possibilidade de captação de recursos muito maior do que uma ONG sem essas qualificações. Mas por que tantas ONGs não buscam esses benefícios, né? E a resposta é bem simples, né? Falta de informação, falta de preparo e, principalmente, a falta da estrutura interna mesmo. Porque essas qualificações não são concedidas por acaso. Elas exigem uma organização,
elas exigem transparência, elas exigem controle, exigem que a ONG esteja realmente preparada. E aqui entra uma verdade que precisa ser dita com clareza. Esses títulos não são para todas as ONGs, mas toda ONG tem potencial de conseguir. Deveria se preparar e se organizar para tê-los, porque eles não são apenas um reconhecimento do ente público ou do ente privado que vai aportar recursos na entidade. Eles são verdadeiras ferramentas de crescimento, são portas que se abrem, são oportunidades que deixam de ser teóricas e passam a ser reais. Apenas pensa comigo com muita sinceridade. A sua ONG hoje está preparada para dar esse próximo passo ou ainda precisa se organizar? Eu diria que a maioria ainda precisa de algum tipo de ajuste para conseguir esses benefícios. Algum tipo de estrutura, algum tipo de requisitos de profissionalização dos próprios quadros. Porque não adianta nada querer alcançar, buscar essas grandes oportunidades com uma estrutura pequena e sobrecarregada. Não adianta buscar conhecimento sem estar preparado para ser reconhecido. Tá? E a gente tem ajudado as entidades nesse processo e tem trazido essas informações que muitas entidades ainda não têm e não sabem nem por onde começar. Mas a gente vai ajudando nesse caminho. E no próximo vídeo eu vou te mostrar alguns tipos de recursos ou alguns tipos de projetos que a sua entidade, mesmo a nova entidade, a entidade recém-criada, como algumas que a gente tem criado nos últimos anos aí, e que já estão trabalhando com recursos, já estão com um portfólio bom de doadores, já tem recursos, projetos recorrentes, em editais que saem todo ano nos estados, nos municípios, no governo federal, e estão se organizando para chegar a receber essas qualificações. Então, pessoal, nós temos aí uma gama muito grande de oportunidades. Basta a organização e basta vontade de melhorar o que a gente já pode até estar funcionando, mas que pode realmente ter uma escalada substancial se tomarmos algumas atitudes administrativas para autorizar esse crescimento dentro da entidade de vocês. Uma dica: hoje em dia, emendas parlamentares, por exemplo, a maioria dos senadores, deputados federais, eles têm exigido que as entidades tenham a qualificação, algum tipo de qualificação, ou OCIP, ou OS, ou o SEBAS, para receber recursos. Então, são valores substanciais, normalmente, e que muitas vezes não chegam na sua entidade, não chegam nas entidades por falta dessas qualificações. Então, o caminho é um só. A partir de alguns anos para cá, a profissionalização, a organização da estrutura jurídica da sua entidade, e tudo isso vai fazer diferença e vai fazer certamente a sua entidade alcançar um patamar bem mais profissional, com melhor qualificação, com melhor remuneração para os seus colaboradores e com um crescimento institucional que vai chegar nas pessoas que são, enfim, o objetivo principal das entidades, que é ajudar as pessoas. Até a próxima, siga a gente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nós estamos tentando trazer sempre para vocês informações sobre o terceiro setor, sobre a organização das entidades e projetos que vocês podem chegar, alcançar e trazer para dentro da sua entidade recursos
necessários para um melhor desenvolvimento das atividades institucionais de vocês. Até o próximo.